Então, esse ano, a nossa safra de grãos cresceu quase 30%, né, em relação ao ano passado. Obviamente, o ano passado foi um ano ruim, teve quebra de safra, né, principalmente na safra de milho, então isso, obviamente, tem aí um peso. Eu vou conversar agora com José Carlos Holzknecht. Ele é sócio-diretor da MB Agro e vai nos contar qual é a situação da safra de grãos aqui no Brasil este ano. Bom, esse ano nós tivemos uma super safra de grãos, né? O clima nesta safra, né, foi praticamente perfeito em praticamente todo o Brasil, né, o que é difícil, porque o Brasil é um país de dimensões muito grandes, onde existem variações muito grandes de clima, né, e é difícil você ter um ano em que o clima ajude realmente todas as regiões. Normalmente você tem variações grandes, e não só durante o período da safra, mas também no período da safrinha, né. Então, esse ano, a nossa safra de grãos cresceu quase 30%, né, em relação ao ano passado. Obviamente, o ano passado foi um ano ruim, teve quebra de safra, né, principalmente na safra de milho, então isso, obviamente, tem aí um peso nisso. Mas, de qualquer maneira, foi uma safra recorde, e isso teve um impacto grande sobre o setor, né, ajudou não só os produtores, né, mas também em termos de exportação, a gente teve números muito positivos. E também ajudou outros setores, como o setor de carnes, que estava com problemas devido ao alto custo da ração, e com a super safra, né, os preços caíram no mercado interno, e isso ajudou muito o setor o custo da ração e a rentabilidade dos produtores de carnes. Então isso foi bastante positivo. Qual a perspectiva para a safra no ano que vem? O ano que vem a gente já projeta, vamos dizer que talvez a produtividade provavelmente não vai ser tão boa, né? Uma produtividade mais normal. Isso já provocaria aí uma queda naturalmente na produção total. Além disso, nós tivemos um problema aí, né, agora recente, na época de plantio, em que houve um atraso no plantio, né? O que atrapalhou um pouco o início do desenvolvimento da cultura, principalmente da soja, que é plantada agora no verão, mas que também vai provavelmente trazer consequências para a segunda safra de milho, né, que é plantada após a soja. Então, quando você atrasa o plantio da soja, você acaba atrasando também a colheita e o plantio do milho após a colheita da soja, e com isso você aumenta o risco de ter algum problema climático, porque você está produzindo o milho numa época mais seca, né? Então, provavelmente não teremos as excelentes produtividades que tivemos esse ano. Obviamente, isso vai depender muito do clima, né? Mas a perspectiva é uma produção um pouco menor do que esse ano, né? Então, mas isso ainda vamos ter que acompanhar aí durante todo o desenvolvimento das lavouras. E, em geral, a situação dos preços, das cotações internacionais dessas commodities, principalmente grãos? Nós tivemos, né, essa última safra, foi uma safra muito boa, né, tanto no Brasil quanto a safra que foi colhida recentemente nos Estados Unidos, né, no hemisfério norte. Então houve uma boa produtividade, né, então isso acaba jogando os preços em patamares menores, né. Além disso, nós tivemos aí uma valorização do real, né, este ano de 2017, em relação ao ano passado. Isso ajuda também a conter os preços, né? Então, em termos de preços, realmente isso não foi tão positivo, né? A super safra aqui acabou também jogando os preços para baixo. E a relação câmbio e custo de insumos? Então, nesse sentido, foi positivo, né? Nós tivemos aí um custo menor nessa safra em relação à safra anterior, seja por uma questão de câmbio, mas também porque os preços dos insumos caíram em dólar, né? Principalmente fertilizantes, defensivos, houve uma redução, e isso vai ajudar a rentabilidade dessa próxima safra, mesmo com uma produtividade um pouco pior. Qual foi o impacto da crise no consumo interno? E isso está melhorando? Então, houve aí nos setores, vamos dizer, onde são impactados mais no mercado interno, né? Não é tanto grãos, mas seria mais a parte de carnes, por exemplo, onde a maior parte da produção fica aqui no mercado interno. Houve sim um problema de demanda, né? Houve uma queda no consumo,
Normalmente a gente via no passado que quando havia uma crise, você reduzia o consumo de carne vermelha, mas aumentava a carne de frango, havia uma substituição. Mas a crise foi tão forte, né, dessa vez, que a gente viu inclusive queda no consumo de frangos, coisa que não é normal. E aí você acabou substituindo por produtos mais baratos, como é o ovo, né, ou deixou de consumir iogurte, queijos e acabou consumindo mais leite fluido. Então, houve sim uma mudança no patamar de consumo. A expectativa é que agora, com a recuperação econômica esperada, né, agora que nós estamos vivendo e para o ano que vem mais intensamente, isso acabe elevando o consumo da população e a capacidade de compra dela, e com isso haverá assim um aumento aí no consumo desses produtos. Aliás, o consumo de proteína é indicador de economia, né? Exatamente, né? Com certeza. Né? É um produto que tem uma sensibilidade a ganhos de renda e perdas de renda, né, muito grande. Né? Situação de estoques aqui no Brasil e no mundo. Os estoques mundiais eles estão em patamares relativamente constantes nessa safra em relação à safra passada. Uma vez que você teve sim uma produção muito grande, mas também está tendo um consumo muito grande. Né? A China continua aumentando suas importações de grãos, principalmente soja, e com isso mantendo os estoques relativamente estáveis. Né? Também houve um aumento aí na produção mundial de carne, por exemplo, nos Estados Unidos, um maior consumo, né, de grãos para alimentação animal, e isso acaba ajudando a equilibrar o mercado. Mas, de qualquer maneira, obviamente, uma safra do tamanho que foi, ela acaba jogando os preços a patamares menores. Né? Mas se não fosse o aumento do consumo, teríamos um problema mais sério. Aqui no Brasil, particularmente, nós estamos com estoques muito elevados para esta época do ano, e é uma preocupação, né, na passagem para a próxima safra, que devido a esses elevados estoques, a gente começa a ter problemas quando começar a colher a safra de soja, né? Porque você tem os estoques ainda, muito milho armazenado principalmente, mas precisa limpar esses estoques para você poder armazenar a soja que vai entrar na próxima safra. Então isso é uma preocupação que tem aí no setor, tem acontecido, mas a gente vai precisar ver como é que a gente vai resolver isso. Então sim, temos estoques aqui no Brasil. Alguns criticam, dizem que o país não tem essa cultura, que o estoque é o caminhão para a entrega. E você afirma que realmente temos estocagem de grãos. Sim, nós temos estocagem de grãos durante o ano, né? Obviamente, você tem uma colheita que é muito concentrada, por exemplo, você colhe a soja durante a safra, mas você tem consumo de soja durante o ano inteiro, então esses estoques permanecem até que você vai começar a próxima safra, e aí você praticamente acaba com os estoques, né, nessa passagem de uma próxima safra para você poder receber a safra seguinte. O que a gente não tem são estoques estratégicos, como tem, por exemplo, a China, que mantém lá estoques estratégicos para uma eventual escassez, etc. Né? Isso a gente não tem mesmo. Quem mantém estoques aqui no Brasil? Uma parte fica com os produtores, né, aqueles que conseguem reter uma parte da produção para ver se os preços conseguem preços melhores na entre-safra. Os traders, a indústria de esmagamento ou processadora, e os produtores de frangos e suínos, né, que também mantêm estoques estratégicos aí para a época de entre-safra. E o setor sucro-alcooleiro? O setor sucro-alcooleiro ele vem se recuperando aos poucos, né? Tivemos aí o ano passado uma situação muito boa de preços, que acabou estimulando o aumento, principalmente do açúcar, né? Estou falando, né? Isso acabou estimulando o aumento da produção, mas é um setor que ainda sente muito a questão de endividamento das empresas, né? Tanto que a gente não está conseguindo aumentar a produção, né? Esse ano teve uma produção muito parecida com o ano passado, e o ano que vem devemos ter uma produção relativamente estável. Né? Existem indústrias que estão melhor, que têm uma situação melhor e estão conseguindo investir em aumento de capacidade, mas tem uma grande parte do setor que ainda sofre, né, a época de crise, né, o que deixou eles numa situação muito complicada. Então tem baixa produtividade, estão endividados e provavelmente terão que ser absorvidos por esses produtores que estão melhor, ou novos players aí que venham adquirir essa indústria para poder voltar a investir.
No geral, como é que está o posicionamento do agronegócio aqui no Brasil? Na economia em geral, comenta-se muito do risco eleições de 2018, que a economia se recupera, mas muita coisa pode mudar no ano que vem. Como é que está o agro nesse contexto? Eu acho que a maior ameaça ou o maior benefício para o agro que pode ter aí, seria em relação ao câmbio, né? Então, em princípio, a gente não vê um grande risco cambial porque a situação das contas externas brasileiras está bastante favorável. Tem muita entrada de capital, a balança comercial está favorável, etc. Então, se não houver mais uma variação grande de câmbio, não vemos grandes riscos para o agro em si, né? Agora, pode sim, dependendo como vier lá, dependendo quem for eleito, ou como tiver as eleições, a campanha, isso pode trazer uma volatilidade maior para o câmbio, e aí você terá, sim, melhores preços, talvez, uma possibilidade de fechar melhores preços aí para a safra. E a situação do PIB do agronegócio? Então, a gente está aí, isso vem favorecendo muito a economia, né? Quer dizer, essa super safra fará com que esse ano devemos fechar com PIB acima de 10% de crescimento, né? Enquanto o Brasil vai fechar com 0,7%. Então, isso é muito favorável, né? Já o ano que vem já não vai ser tanto, né? Porque provavelmente teremos uma safra menor e isso não vai ajudar tanto, mas o agronegócio em si, hoje representa 24% do PIB brasileiro, né? Assim, considerando não só a parte de fazenda, mas toda a indústria e tal. Então, quando você tem uma safra muito boa, você acaba empurrando outros setores, né? O setor de processamentos, a logística, etc., que ajudam a impulsionar a economia. Então, isso é muito positivo. José Carlos, muito obrigada por mais esta oportunidade de entrevistar você. De nada, foi um prazer. O prazer é nosso. Luciene Miranda para Educascope TV.